Senhoras e senhores, bem-vindo ao programa América e Você. Meu nome é Paulo Schneider, aqui damos sequência ao nosso programa de todas as semanas. Aliás, você deve nos seguir também no meu podcast chamado Real Talk com Paulo Schneider. Para quem não nos conhece ainda, estamos falando aqui diretamente dos Estados Unidos. O nosso programa foi criado a fins de trazer informações extraordinárias, úteis e importantes para você que quer investir aqui nos Estados Unidos, para você que quer diversificar os seus negócios a nível internacional, também para você que quer apenas trazer suas famílias, seus filhos para estudar aqui. Todas as semanas vamos trazer aqui para vocês informações úteis, com grandes profissionais altamente capacitados que vão trazer notícias, informações importantes para você que quer fazer essas decisões na sua vida, e você pode usar essas informações como base para você entrar nesse país. Este é o grande objetivo desse programa e esperamos alcançar essa meta todas as semanas. E hoje temos mais um grande convidado com vocês aqui. Eu vou ler uma rápida biografia de um grande mestre do mundo da tecnologia, uma pessoa que já conheço há décadas aqui nos Estados Unidos e tem se tornado um empresário, um executor, um executivo de alto nível aqui e é referência internacional. Fernando Carriello tem mais de 30 anos de experiência no mercado internacional, com mais de 20 anos desenvolvendo mercados no setor de tecnologia de informação. Desde 2004, iniciou uma prática de apoio à expansão de empresas de tecnologia para o mercado norte-americano. Ele é cofundador da CuboStart, ele vai nos falar sobre isso logo mais, uma incubadora de suporte de soft landing de empresas estrangeiras que chegam aos Estados Unidos, da aceleradora de entradas no mercado Base Miami, atualmente Manatech. Conheço bem essa área ali. E é associado do fundo de investimentos Stage Ventures, que faz investimentos em empresas de tecnologia após a semente. Para quem quer entrar com startups aqui, é com esse cara que você tem que falar hoje. Como investidor, participa de 18 empresas de tecnologia e é mentor e assessor de diversas empresas. Fernando, bem-vindo ao nosso programa América e Você. Obrigado, Paulo. Prazer revê-lo novamente. Como você disse, a gente já se conhece há, eu vou te dizer, o ano 2002, 2003, quando a gente estava em Boston ainda. Eu me lembro, é, quando a gente sentia frio, é verdade. A gente se conheceu, interessantemente, por via do Consulado Brasileiro de Boston, que queria montar uma Câmara de Comércio brasileira para apoiar as pessoas, os brasileiros que estavam na região, os empresários. E eu fazia parte de uma empresa de tecnologia que estava muito ativa na época, e você também conhecia bem a comunidade, e o vice-cônsul quando nos botou em contato. Foi um prazer conhecê-lo desde aquela época. Isso, Afonso Cabonar. Então nós nos conhecemos há mais de 20 anos só, né? Eu envelheci com cabelo branco, você ainda não. Na época, eu sempre digo que tem uns cabelos brancos aqui, mas não é de idade, sabe o que eu falo? É a neve. A E neve, com nesses certeza. tempos, os cabelos voltaram a normal em cima aqui, já não tem mais cabelo branco aqui. Então, porque eu posso, com certeza, culpar a neve disso, Fernando. É que você tem que usar essa mesma teoria, que daí, quem sabe, funciona, né? Tá certo. Mas, na época, voltamos, foi a criação da Câmara de Comércio, que o pessoal me ajudou a montar, foi muito interessante. Foi uma história, foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Mas, Fernando, hoje o entrevistado é você, o assunto é sobre você, o assunto é sobre o mundo tecnológico, o avanço tecnológico, essa evolução disparada. A cada minuto estamos vendo mudanças e vamos falar sobre inteligência artificial que está tomando conta, como, por exemplo, uma avalanche de neve, né?
É mais ou menos assim que eu acho que se pode descrever depois esse mundo de inteligência artificial que está vindo por aí. Eu não sei o quanto, eu acho que é muito para o bem, mas também está entrando muito também por outro lado, que é uma pena. Mas isso aí vamos falar em seguida. Fernando, nós montamos algumas perguntas aí e o foco é essa tecnologia, é a sua área. E você pode nos contar um pouco da sua história, como você veio, a sua formação e o que trouxe você para os Estados Unidos? É interessante, né? Eu tenho mais tempo fora do Brasil do que no Brasil, né? Como muita gente que está aqui, só que eu não vim direto para os Estados Unidos, né? Eu saí do Brasil a primeira vez, eu fui morar no Equador, né? Eu fui trabalhar em empresa de construção, né? Na época, de lá eu fui chamado para ir trabalhar em Angola. De Angola eu fui para Colômbia, da Colômbia eu voltei ao Brasil, depois voltei para Angola. E quando meu filho foi nascer, que eu saí de Angola para criar meu filho no Brasil, que eu fui convidado a vir trabalhar nos Estados Unidos. Então eu tenho fora do Brasil, com mais de 30 anos, né, eu saí do Brasil a primeira vez em 91, foi com uma perspectiva de ver o mundo com outros olhos. Eu não saía do Brasil para os Estados Unidos, eu saí do Brasil e conheci outras regiões do mundo antes de chegar aqui. Então isso criou um entendimento de diversidade cultural, né, que talvez seja uma das minhas características mais importantes hoje, de conseguir entender como se comportar num país diferente. E naquela época, Paulo, você lembra? Não tinha internet, né? A internet estava começando ainda, né? Então quando a gente ia para um país, a gente tinha que ficar lá. A gente realmente emigrava, né? Hoje eu vejo as pessoas virem para os Estados Unidos e passarem o dia inteiro no WhatsApp conversando, tá? Então, quando eu me mudei para Boston, que foi através de uma empresa de tecnologia brasileira, estava fazendo um projeto muito grande em Boston, né, nós fizemos um projeto lá, né, eu liderei um projeto na área de software, e a gente vendeu esse projeto, interessantemente, para o governo brasileiro em Washington, né, e a desenvolver no Brasil. E foi muito prazeroso poder fazer esse projeto, porque a gente conseguiu multiplicar a entrega do projeto usando a mão de obra brasileira mais barata. Então, eu consegui entregar muito mais, gastando muito menos. E nós pensamos naquela época, isso foi em 2001, 2002, nossa, que ideia boa, né? Ganhar dólares e gastar em real. Olha só como é que isso aí, né? Uma ótima ideia. Né? E aí nós pensamos, "Nossa, se a gente conseguiu fazer com nossos contatos, por que a gente não faz isso também com empresas americanas?" Nós montamos uma iniciativa de trazer tecnologia do Brasil, né, para os Estados Unidos através da nossa empresa e fazer um canal de distribuição de tecnologia. A gente achou isso brilhante na época, achou, nossa, por nós sermos mais baratos, será muito fácil vender nos Estados Unidos. E surpreendentemente não foi. Não foi porque nós não tínhamos o modelo de venda definido. Imagina que naquela época o Brasil sempre foi um país autossuficiente em tecnologia, de produção de tecnologia, mas que consome tudo o que produzia. O Brasil não tinha um modelo de exportação de tecnologia que a Índia tinha na época, né? Então nós não tínhamos como competir no mercado internacional com os indianos. Mas a gente não sabia disso, eu não sabia disso, né? A gente foi aprender isso na trajetória, né? Mas quando a gente montou essa iniciativa, é, na primeira vez que a gente foi falar com o cliente, muito bem, vocês fazem isso no Brasil, então eu quero contratar 1.000 pessoas no Brasil. Eu falei, 1.000 pessoas? Eu não tenho 1.000 pessoas no Brasil para contratar. Não tem nesse. Não É o tem. que eles faziam na Índia na época, né? Que É. a Índia tinha isso, né? Então a gente teve que reelaborar essa oferta, de remontar esse processo para conseguir é, é, ter uma oferta para os Estados Unidos. E para fazer isso, Paulo, interessantemente, a gente contou com o apoio do governo brasileiro. Olha aí. Né? Essa história é muito boa, né? Na época, tinham 4 empresas brasileiras vendendo tecnologia nos Estados Unidos. Nós, né, que é uma empresa que já não existe mais, né, e das 4 empresas que tinham, apenas uma sobrevive, a Stefanina. As outras 3 empresas já foram compradas por outras empresas, inclusive a que eu trabalhava. Tá? Então, a gente fez uma proposta para o governo brasileiro, com a Agência de Exportação do Brasil, a Apex, e eles aceitaram fazer isso, ajudar as empresas a virem para cá, e Right, montamos um projeto de exportação de right. tecnologia que existe até hoje, chamado Brasil IT Plus.
que está sob a gestão da Associação de Software, da Sociedade de Excelência em Software, Softex, que usa os fundos da Apex para apoiar a empresa de tecnologia do Brasil a ir para os Estados Unidos. Olha que Olha aí. interessante. A gente montou isso em 2004, esse projeto. Muito interessante. Esse fator, a gente sempre fala que quando você quer vir para os Estados Unidos, não venha com uma mão na frente e outra atrás. Venha com um plano estratégico formado. Faça pesquisa de mercado. Que tipo de negócio você quer trazer? Você quer uma empresa de tecnologia, que não é o seu caso? Tudo bem, a linguagem, em muitos dos casos, já é a língua inglesa, mas todavia, você precisa conhecer o mercado. E isso me leva à segunda pergunta, que é: você começou, estabeleceu-se em Boston, né, inicialmente, quando você veio, e depois você mudou para Miami, numa época em que Miami não tinha nada. O que você viu? Isso é verdade. Primeiro, eu estava em Boston trabalhando para a empresa, tá? E eu achava que quando eu tinha que fazer um contrato com o Brasil, naquela época Boston tinha voos diretos para o Brasil. Eu tinha que vir a Miami, fazer uma escala e ir ao Brasil. E eu achei que era muito trabalhoso fazer isso, e não fazia sentido eu estar de Boston tentando vender para outros locais dos Estados Unidos, que eu tinha Right. que obrigatoriamente passar em Miami, né? E eu morava com a minha família em Boston, eu falei, Miami na época era muito mais barato de morar, e eu não fazia nenhum negócio em Boston. Então, por que eu estava em Boston? Então, eu combinei com a empresa, na época, eu até saí da empresa para montar minha própria consultoria, na época, meu próprio negócio, e vim para Miami para fazer isso, tá? E quando eu vim para Miami, interessantemente, né, as pessoas olham para mim, tecnologia em Miami, você está se aposentando, né? Já ganhou dinheiro, ficou rico, né? E Miami é para aposentado, ninguém trabalha em Exato. Miami. É o Eu que você escutei falava isso lá para muitas cima, né? vezes. Escutei muitas vezes. Miami é para se aposentar, para não fazer nada. Só que Miami, apesar de ser há 20 anos atrás, quando eu vim para Miami, era uma cidade relativamente desconhecida no mapa de tecnologia, né? Nenhuma cidade existe sem tecnologia. Nenhum lugar, nenhuma economia existe sem tecnologia. Então, quando eu cheguei em Miami, eu encontrei muitas tecnologias escondidas, que as pessoas olham para Miami, naquela época, principalmente, eram as praias, as festas, os clubes, Right. os bares, né? E todo mundo só que pensava nisso, né? E os aposentados, né? Só que quando você tem os aposentados, você tem as pessoas mais velhas, você tem um sistema de saúde extremamente sofisticado para suportar isso. E um sistema de saúde sofisticado demanda um sistema de tecnologia e de suporte muito sofisticado, que as pessoas não viam na época. Então, quando eu cheguei em Miami, eu encontrei várias empresas de tecnologia médica trabalhando fortemente aqui, né, inclusive da região, nascidas aqui. Eu encontrei, surpreendentemente, a segunda maior concentração de bancos dos Estados Unidos, né? Miami Olha só aí. perde para Nova York em quantidade de bancos que tem. São bancos de segundo andar, são filiais de bancos estrangeiros, mas em quantidade de bancos registrados, Miami tem muito. Um mercado financeiro extremamente ativo, que também demanda o uso de tecnologia, que necessita ter um suporte tecnológico muito grande. Então eu cheguei aqui em Miami e vi essa realidade, e interessantemente vi mais uma coisa. Eu vi as sedes latino-americanas de todas as empresas de tecnologia que tinham nos Estados Unidos. Oracle, SAP, Microsoft, qualquer uma, você Yeah. tinha, A você IBM. tinha IBM. Então aqui em Miami você tem empresas de tecnologia grandes que nasceram aqui, que as pessoas não sabem, né? A Yeah. Citrix, que é uma empresa gigantesca, né? Que líder de mercado em virtualização de desktop, nasceu em Miami. Você tem uma empresa A que IBM nasceu em Boca Raton. IBM tinha o PC da IBM nasceu em Boca Raton, né? Você tem séries interessantes de bancos, a Visa latino-americana, a Mastercard, também, a American Express, como um grupo enorme aqui em Miami, que o Right. CIO era brasileiro, gente Right. trabalhando forte nesse mercado, tá? E as pessoas não às vezes nem se conheciam entre si, todo mundo se encontrava no futebol de final de semana. Então a gente encontrava as pessoas no futebol, né? Que é Verdade. um excelente lugar para se encontrar com pessoas, né? Ou no campo de golfe, no caso para americanos, né? Pois é. Mas olha, voltando em duas coisas, você comentou um fato interessante, inusitado, que quando nos tempos de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando o pessoal falava saindo de Boston para a Flórida, o termo era assim, ó, você está indo para se aposentar e morrer, né?
Até tem um segment dentro do show Seinfeld, não sei se você lembra, onde o Seinfeld mesmo, o Jerry vai para Miami visitar os pais, aí encontra o Kramer dentro do segmento, dentro do bloco lá, diz, por que você veio para cá? Eu vim me aposentar aqui. Ela fala, mas aqui as pessoas só vêm para morrer. E os pais do Seinfeld, o quê? Não você, só os outros. Era mais ou menos isso naquela época, né? Só que você chega aqui, você chega e vê uma economia pungente, né? Interessante, Miami, eu tenho um livrinho, né? Que é The Bubble in the Sun, que conta a história de Miami desde o princípio. Depois eu te empresto esse livro, que fala da história de Miami do início dos 1900, né? Quando a cidade foi criada, né? Miami, curiosamente, é a única grande cidade americana fundada por uma mulher, né? A Julia Tuttle. Então as pessoas não sabem disso, né? E quando Miami começou, que atraindo, Miami tem que agradecer a dois eventos importantes, né? Ao Harry Flagler, né, que fez a ferrovia, né, para a Flórida, né, que parou em Palm Beach com o hotel, e a Julia Tuttle aqui de Miami convenceu ele a trazer a ferrovia até Miami, tá? Que a ferrovia não vinha até aqui. E ao Carroll que inventou o ar-condicionado, né? Se não fosse ar-condicionado, a Flórida também não tinha crescido. São dois eventos importantes da história, né, de invenções tecnológicas, né? O trem e o ar-condicionado são duas tecnologias que permitiram que Miami existisse. Tá? Então você vê a tecnologia ainda sempre foi uma forma de permitir que a cidade existisse. No princípio dos 1900, eram tecnologias mecânicas, né? E hoje você tem um crescimento na área de software, em tecnologia de software, que permitiu Miami crescer nos anos 2000, né? E olha, o mundo de tecnologia começou em Silicon Valley, né? Esse é o primeiro polo dos Estados Unidos, né? O segundo polo, inusitadamente, em Boston. E você sabia que a razão pela qual Boston se tornou o segundo polo de tecnologia dos Estados Unidos? O governador, em meados de 90, o governador da época foi para a Europa e foi visitar as grandes empresas que já existiam na Califórnia, e falou para os caras, olha, vocês estão indo para a Califórnia, vou oferecer um projeto para vocês para vir para Boston, que é a metade do caminho, né, de Silicon Valley. E eu ofereço a vocês X, ou 5 anos, parece que era coisa de 5 anos, nos primeiros 5 anos, sem imposto algum, 50% de imposto nos próximos 10, e depois dos 10 se pagasse. Porém, eu tenho todos os melhores estudantes do mundo, universidade, de Harvard, MIT, Northeastern, Boston College, Wellesley College, e por aí vai. Você sabe que o mundo universitário, acadêmico aí em Massachusetts é monstruoso pelo tamanho do estado. O 128 Belt, né, ao redor de Boston, é muito importante na tecnologia. É coisa forte. É muito bom. Por todos os lados que você vê lá, tem universidades. E muita educação, é verdade. E nessa época, eu estava nesse mundo envolvido com o mundo de mortgage, envolvido com o consulado e com o Estado. A gente tinha uma certa presença junto com o pessoal da política, do Estado e tudo mais. E a gente via todo dia, cara, todo dia entrando empresas de tecnologia novas, empresas novas. Eu olhava assim, putz, vindo da Europa, da Ásia, por aí, de todos os lados da Europa e por aí vai. E foi que ajudou a explodir o mercado tecnológico e também o Estado em si, economicamente. E hoje... O que tem acontecido em Miami... Mas é exatamente o que está acontecendo agora. O que a gente presenciou lá está acontecendo aqui agora. Aliás, já está há alguns anos, mas agora está realmente vindo pesado. América Central, América Latina, a Europa, está todo mundo vindo para cá. Descobriram Miami, descobriram o sul da Flórida, por vários motivos. O estado da Flórida tem assim, um certo benefício em termos de impostos, né? E, além do mais, é um clima extraordinariamente favorável, as pessoas gostam dessa área.
quase não tem inverno, aí nós temos uma semana e meia de um friozinho, que não faz nada, é até bom para você voltar a usar uma É. jaquetinha legal, né? É gostoso, e o resto é praia, e o pessoal adora essa vida, além de ser um polo hoje muito forte, com grande rede, com grande capitalização, grandes negócios acontecendo em todas as áreas. E Você aí, tem que ver o PIB da Flórida, né? O PIB da Flórida é quase o tamanho do PIB do Brasil, pois é, com 10% da população. com 10, Então, olha só, a Flórida seria o 15º, 16º país mais rico do mundo. mais ou Não menos é, é, não é eu li pouca alguma coisa coisa. desse oitavo, mas está nessa margem. E Não é pouca coisa. mas é isso, cara. Eu acho que a descoberta, e sabe que essa explosão aconteceu depois da pandemia, né? Então, ou já vinha chegando, mas a maior Isso. explosão aconteceu após a pandemia. A Ah, capacidade de remotização do trabalho na indústria de tecnologia permitiu que as pessoas trabalhassem com isso, que a tecnologia permitisse com que todo mundo trabalhasse onde fosse mais favorável. E a Flórida cresceu muito com isso. e é verdade, se beneficiou demais, se beneficiou demais. E para nós que estamos aqui, foi uma coisa maravilhosa, né? Tanto na minha área como na sua área. Mas vamos Uhum. lá, um pouco da vida pessoal, particularmente sua família, influenciou. Como que ela influenciou a sua jornada de vir para os Estados Unidos, sair de Boston, vir para cá? Como que É. a família aceitou tudo isso? Como é que é transitar de um estado, de um país para outro país com a família e de um estado frio para outro estado? Eu fiz isso, mas vindo de você, acho que tem um impacto muito maior. Então, É. Vamos lá. Eu quando vim para os Estados Unidos, né, eu estava casado, tinha dois filhos pequenos, né, meu filho tinha 3 anos de idade, minha filha tinha 1 ano e meio. Então foi uma transição, e eu vim para passar 2 anos. Eu vim aqui transferido pela empresa, passar 2 anos e depois eu vou voltar para o Brasil. Então eu não vim aqui, eu não vim imigrado para sempre, né? Então eu tinha uma situação de temporalidade que a gente foi mudando com o tempo, tá? Quando eu trabalhava no Brasil, eu tinha sido convidado para trabalhar em outros lugares do Brasil. Eu morava no Rio, a empresa era em São Paulo, tinha escritório em Manaus, então eu tinha uma mobilidade para acontecer dentro do Brasil. E eu tinha acabado de vir de Angola, que eu tinha lá um cargo alto em Angola. Eu saí de Angola num cargo alto para começar uma nova vida no Brasil, criando a família. Então, eu sempre priorizei estar com a família do meu lado. Então, quando eu recebi o convite para vir para Boston, foi interessante. Eu perguntei para minha mulher se ela queria ir a Boston. Minha filha era recém-nascida. Ela veio aqui, ela foi para Boston, passou uma semana comigo, a gente estava amamentando ainda, uma situação precária. Não gostei, podemos vir. Aí ela voltou para o Brasil e eu comecei os trâmites para para trazer a família, tá? Então, quando a gente veio para Boston, a gente veio numa situação de transferido, né? Não é bem precária, né? Porque eu já tinha emprego, etc. Mas eu não estava no mesmo nível dos meus pares americanos, de que eram dali, que tinham passado isso, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo, quando venho para os Estados Unidos, eu aceitei cair de posição e cair de estilo de vida e status, principalmente, porque eu passei a ser o brasileiro que trabalha com tecnologia e era transparente. Se as pessoas não me viam como um profissional de tecnologia, me viam apenas como brasileiro. Tá? Os adjetivos que eu tinha, o reconhecimento que eu tive no Brasil, eu deixei de ter aqui. E eu aceitei isso porque eu sabia que era uma etapa a cumprir. Tá? Então, quando eu saí de Boston para Miami, o impacto foi muito diferente, porque aqui não era o brasileiro de tecnologia, eu era um cara de tecnologia que por acaso era brasileiro. Então, eu passei a ser reconhecido pelo que eu era, efetivamente, não de onde eu vim. Como Miami é muito, muito mais aculturadamente latino e o entendimento de que o Brasil é um país importante para o mundo, e a tecnologia brasileira existe e era reconhecida, que em Miami as pessoas sabiam disso. Em Boston não sabiam disso. Em Boston as pessoas não entendiam, né, e na maior parte dos Estados Unidos ainda não sabem, que é o tamanho da tecnologia brasileira e o que ele representa para o mundo. Tá? O Brasil ainda é a oitava, a 10ª economia do mundo, tem que ter uma tecnologia compatível com o seu tamanho e a capacidade de produção que tem é reconhecida. Tá? Mas em Boston, há 20 anos atrás, não existia.
Vamos para mais uma pergunta antes do nosso intervalo, mas você já falou como o pessoal, as pessoas no meio da comunidade brasileira, quem te conhece, sabe que você é do mundo da tecnologia, que você é o cara de TI, né? Um, Você pode explicar um pouco sobre essa área de que você é cofundador de uma incubadora, empresas de uma aceleradora internacional, e esse mundo, nós temos aí uns 4 minutinhos para você falar um pouco sobre esta área, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que é isso, o que Tá. isso é. É, deixa eu, em tecnologia, eu trabalho com a área de software, e eu trabalho na área de software mais business to business, que são softwares que empresas compram, não são softwares que eu vendo para o usuário final, tá? Então são coisas diferentes. Então, o universo de tecnologia é muito grande. Então, imagine que tudo que existe, né, a gente brinca, né? O que é software diferente de hardware, né? O que você bate para quebrar é o hardware, né? O que você xinga é o software, né? Que é aquilo que dá problema. Então, E quando isso aí, você esse é o ponto que muita gente não entende, e é verdade. Você né? colocou numa simplicidade tão. Porque entende, Não, o coloca que bem. você xinga é o software, o que quebra é o hardware. Então, quando eu trabalho com a parte de software, né? Então, o que eu montei na época, fazendo um projeto de software, eu entendi que, como eu não tinha desenvolvedores de software próprios no Brasil, eu montei uma espécie de corredor de como apoiar as empresas que tinham desenvolvedores a chegar nos Estados Unidos. Tá? Então, na época, era uma consultoria de apoio de entrada no mercado americano. E isso que virou a nossa incubadora de empresas, a Cubostart, que é uma empresa que ajuda as empresas a montar a sua operação aqui e suportar o dia a dia da empresa, o trabalho de back-office da empresa. A gente provê um serviço que nos Estados Unidos é muito caro, né? Você chega aqui e tem que alugar um escritório, contratar uma secretária, fazer a contabilidade, o dia a dia. Isso é muito caro para uma empresa de tecnologia, uma empresa, né, qualquer tamanho que seja, né, em comparação com o que você paga em real no Brasil para isso. Então, muitas empresas não conseguiam vir para cá porque o custo de entrada no mercado era muito alto. Então, a gente montou uma operação que diminuísse o custo de entrada no mercado na parte que tem, digamos assim, era um impeditivo e que não dava um valor agregado de a própria empresa fazer. Diferente de quando você monta uma área de vendas, o desenvolvimento de software ou vendas dá valor agregado para a empresa. No resto do que a empresa precisa para existir, não tem valor agregado. Então era um custo que impedia a empresa de chegar. Então a gente montou uma operação que facilitasse esse processo, que a gente chama, a Cubestart é isso, a gente monta uma operação para as empresas e opera o dia a dia da empresa, sem que o pessoal do Brasil precise saber como funciona o IRS, como é que funciona qual é a documentação que você precisa, como é que você faz folha de pagamento, como é que eu controlo o seguro-saúde, não precisamos saber nada disso. Nossa equipe toma conta de todo esse processo que a empresa precisa para existir, sem precisar que a empresa saiba disso. E a gente brinca assim, eu faço uma incorporação da empresa, não uma incorporação administrativa, eu faço uma incorporação metafísica da empresa. O que é isso? Eu passo a ser empresa aqui. Então eu passo a pensar na minha empresa como se fosse ela aqui, no melhor interesse da empresa aqui. E não um compressor de serviço que a empresa do Brasil está comprando um trabalho. Eu passo a ser a empresa aqui e passo a comprar os serviços de outros aqui. Tá? Então a gente não é uma representação, é uma operação, uma plataforma de serviços para empresas de tecnologia especificamente, que então a gente sabe a necessidade que ela tem, o que ela precisa para operar no mercado americano. A gente faz com que isso diminua essa fricção de entrada no mercado. Mas esse lado muito interessante, porque você falou de certas coisas da lei, do sistema governamental aqui, e eu sempre falo às pessoas, olha, a pergunta você vê é, do lado fiscal, né? Eu não sei se você tem visto isso, mas as pessoas perguntam, é obrigado a pagar imposto aqui? Entendeu? E eu sempre falo, não, é lei, você escolhe, entendeu? Obrigatório não é nada no mundo, é lei. Então, se você quer infringir a lei, talvez você escapa, provavelmente não. Mas é daqui Eu, a 3, 4, 5 anos, o cara bate na sua porta em madrugada, 3 horas, você está no maior sono do mundo, e você vai acordar que vê que é a realidade, não é não sono. Paulo, o Al Capone foi preso por impostos, não por matar todo mundo. Exato, exato. Então a escolha é sua. Né? E olha Mas o o quanto que a de gente. coisas que ele
É. que ele aprontou, ninguém podia pegar ele, e foi por causa de bobeira e pouca coisa. Só para a gente terminar esse segmento, depois a gente fala da nossa Vai, aceleradora. eu vou. né, o, Nós que, temos o, um que- minutinho aí para encerrar esse lado, para a gente entrar no comercial. o importante, né, é que a legislação americana não é uma legislação mandatória como é no Brasil. Você tem opções para fazer, desde que haja coerência de que haja uma forma de fazer. Mas o que que a lei manda? Eu falei, a lei manda isso, ou isso. Mas como ou? Não, É, você pode escolher o que fazer. E cada uma tem uma consequência, uma responsabilidade. A exato, liberdade americana significa que você tem liberdade de escolher o que você faz, inclusive na parte fiscal. Só que cada uma tem a sua consequência. Então você tem que saber exatamente. qual é o seu risco que você vai assumir. Exato, exato. E aí tem a coisa, a intenção. Qual era a intenção por trás disso? Mas, Fernando, nós, na volta, nós vamos falar muito mais sobre a Cubostar. Vamos entrar no rápido comercial com o nosso grande ilustre Fernando. Já já a gente volta com América e você. Paulo Schneider agora também está no TikTok. @pschneider para curtir, compartilhar e seguir. Paulo Schneider pelo Instagram, tschneider2000, no YouTube, Paulo Schneider 5538, pelo LinkedIn, Paulo-Schneider e no seu site oficial. www.pauloschneider.com. Nos encontramos lá. Bem-vindo de volta ao programa América e você com Paulo Schneider. Estamos aqui com uma autoridade, um ilustre mestre no mundo de tecnologia, Fernando Carriello. Fernando, estamos falando sobre a Cubostar e agora vamos falar um pouco sobre Manatech. Manatech, ou Moshe Mana, é um grande empresário, um ícone na indústria imobiliária, no mundo do mercado imobiliário. É uma pessoa que hoje tem mais de 40 startups e quase que todas na área de software e tecnologia. Aliás, todas elas são. E você é um dos comandantes da Manatech. Como que isso aconteceu, que você entrou ali no meio com o Mana, se juntando a essa força que esse cara tem aqui? Deixa eu andar um pouquinho para trás, eu vou explicar. Né? Quando a gente está fazendo trabalho na CubeStart, que é a entrada no mercado americano, né? Os nossos clientes dizem, olha, Fernando, você está fazendo um trabalho muito bom, excelente, nossa entrada, reduziu muito o nosso custo de entrada, mas a gente queria que você nos ajudasse a ganhar mais clientes e a gente até conseguir te pagar mais. Aí, ganhar mais clientes é um processo de go-to-market, de vendas, Right. né, de marca, etc. Então, a gente começou a fazer projetos de go-to-market, isso já tem sei, uns 6, 8 anos atrás. Projetos de go-to-market são projetos, né? Você pega o que a empresa faz, o que o software ela faz, procura análise de gap, análise de mercado, isso é planejamento de entrada no mercado. Mas são projetos com princípio, meio e fim, a gente fez vários projetos com isso, tá? E até que um dia uma pessoa me conta no LinkedIn, né, e que estava trazendo empresas da Argentina e do Chile para fazer isso. Um argentino chamado Charlie Esnal. E o Charlie foi do meu escritório. Não, o que eu quero trazer, porque você está fazendo isso com empresas do Brasil, como é que você faz? Né? Eu quero fazer para a Argentina, já estou representando duas, eu quero vender mais aqui. Aí nós conversamos bastante e diz, olha, esse modelo que você está tentando fazer de ser um canal de vendas, você não vai conseguir fazer no alcance que a gente precisa. Então a gente começou a discutir o modelo e montamos uma aceleradora de internacionalização de empresas chamada Base Miami. Tá? O nosso objetivo era dar para os empresários, não só startups, mas os latino-americanos que estavam querendo vir para os Estados Unidos, as ferramentas de adequação ao mercado. Tá? O que significa isso? Aí você vende seu software no Brasil, digamos que você venda lá em Recife ou em São Paulo, tá? É um modelo de negócio. Quando você vem para os Estados Unidos, pode ser que o problema que você resolva lá não exista aqui. Então você não vai conseguir vender esse produto aqui. Tá? Não é só traduzir, vou botar em inglês. Não é só isso. Você tem que não só adequar ao sistema, adequar ao software, ao aplicativo que você está usando, mas tem que adequar também ao modelo de negócio. Que a forma como o brasileiro compra é diferente da forma como o americano compra. Um exemplo simples, né? Você tem as empresas brasileiras médias têm alguém de tecnologia dentro da empresa, tem o cara da TI que ajuda a instalar as coisas, fazer funcionar. Aqui uma empresa média não tem, pode não ter um cara da TI. Então, como é que para quem você vende?
como é que você vê? Como é que a empresa consome TI? Ela consome de uma outra forma, um outro modelo de negócio que eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que entender como funciona isso. Então, diferentes mercados, né, e pelo tamanho do mercado americano, você tem que resolver isso. Então, a gente montou uma operação chamada Base Miami, que era para fazer isso com uma formação educacional de como entrar no mercado americano com um modelo muito mão a mão. A gente tocava, pegava na mão da empresa e fazia uma hipótese de valor e uma validação de que esse mercado existia para a empresa. Quando estávamos lançando esse modelo, apareceu o Covid. Nós achamos, cara, não vai dar para com Covid, como é que a gente vai fazer isso, né? E teve um crescimento muito grande durante o Covid, porque a gente conseguiu fazer os trabalhos remotos, barateou o processo, então fizemos vários disso. Foi quando eu conheci, assim, um mês antes do Covid começar, eu conheci o pessoal do Moist Maná, né? Eu estava na Costa Rica, num evento de tecnologia na Costa Rica, e encontrei com um representante do Grupo Maná, e ele me falou, não, mas isso que vocês estão fazendo no Base Miami é o que o Moist quer fazer. Eu perguntei, quem é Moist? Eu não Aham. sabia que era o Moist, né? Então, aqui vamos abrir um parênteses para contar a história do Moist, né? Moist é um israelense que chegou em Nova York com $400 no bolso, há 40 e tantos anos atrás, 50 anos atrás quase, né? E que criou um império de empresas, tá? O Moist começou a trabalhar em construção civil, saiu e montou hoje a Manamove, a maior empresa de Manabu, mudanças de yeah. Nova York, tá? Ele montou uma empresa de mudanças. Fazendo mudanças, ele descobriu que as pessoas precisam de ter guarda-móveis, né? Storage, né? E Nova York não tem lugar para storage. E fazendo storage, então ele conseguiu montar uma operação de storage em Jersey City, que era mais barato, pegando uma fábrica abandonada e recuperando isso para fazer storage. E com isso, ele entendeu que as pessoas estavam guardando muitas obras de arte, e que arte é uma coisa que não pode ser guardada. E como ele é um cara que gosta muito de arte, ele transformou essa operação de Jersey City não num storage de arte, mas num espaço de arte, né? O Yes. Manacomo, Nova York, Jersey City, é hoje um dos maiores centros de eventos da região na área de arte. E com isso ele ficou muito conhecido na cidade, né? Ele sendo conhecido na cidade, ele foi convidado para fazer parte de um projeto de recuperação de uma outra área degradada da cidade, que é o Meatpacking District. Quem É, conhece Nova tudo York dele ali. quem conhece Nova York sabe que o Meatpacking District hoje é o lugar mais desejável da cidade, né? O segundo maior escritório da Google no mundo fica ali, da onde tem o Italy, etc. Porque o Mois criou um conceito de vizinhança, né? É o conceito de live, work and play. Com isso, Exatamente, a filosofia dele. aí ele ficou milionário, né? Vamos dizer assim. Ele ficou e ele resolveu que ia trabalhar sem sócios. Foi quando ele veio para Miami. Ele veio para Miami e viu uma outra área degradada da cidade, né? Você não estava aqui ainda, eu já estava aqui, que é uma região chamada Wynwood. Wynwood aqui em Greenwood. Miami fica um pouco ao norte do centro de Miami, e era uma área que eu vim para cá em 2004, se me pedissem para ir ao Wynwood, eu não iria, né? É Tinha drogados na assustador. rua, assustador, crime, era um lugar péssimo na cidade. Em 2009 ele comprou quase o bairro inteiro, né? E começou a recuperar esse bairro através da arte, trazendo artistas para grafitar, fazer estúdios. E eu lembro já em 2010, 2011, eu levava meus filhos ainda pequenos para passear em Wood para ver os estúdios artísticos, os ateliês dos artistas, as galerias de arte que ele colocou ali. Então ele usa a arte para recuperar a cidade. Então Wynwood hoje é um dos bairros mais celebrados de Miami, virou um ponto turístico da cidade, né? Todo mundo quer, quando vem a Miami, vai conhecer o Wynwood e as suas paredes grafitadas, etc. Tá? E há uns 5 anos atrás, o Moist viu uma outra cidade que estava degradada, né? A Rua Flagler, no centro de Miami, que há 100 anos atrás era o ponto mais chique de Miami, né? Tinham 11 cinemas e teatros ali, o centro de compras de Miami era Flagler, e que estava degradada, né? Mendigos na rua. Então o Moist comprou essa região inteira, né? Comprou 70 e tantas propriedades ali, e a visão dele não é uma visão de não fazer uma coisa para agora, mas um legado para o futuro, né? Ele quer deixar para a cidade uma coisa maior do que somente uma vizinhança, como foi com o Inwood. Ele quer fazer daquela região um ponto de conexão das Américas. E ele fala, se você contar da Argentina ao Canadá, tem 1,2 bilhão de pessoas, né? Para que é a mesma população da China e da Índia? Então, para que eu vou para lá? Eu Exatamente. tenho mercado aqui.
Então vamos fazer de Miami o ponto de conexão. Então a proposta dele foi fazer de Miami um ponto de conexão das Américas com tecnologia, inovação, arte, moda. Só quando ele falou para tecnologia e inovação, eu apareci. Eu não, né? Base Miami, eu e Charlie, que conhecemos a operação dele, e nós estamos fazendo isso. Foi com o Charlie que você falou. Aí quando a gente começou a conversar, né, o Mois fez uma proposta para o Charlie trabalhar para o Manatec. E o Charlie disse, mas eu tenho a Base Miami com o Fernando, olha, vem todo mundo. Eu vendi minha participação no Base Miami, eu sou co-founder do Base Miami, mas não tenho mais participação nesse modelo, e passei a ser, felizmente, né, com muita alegria, um mentor do Manatec e um representante de coisas de Brasil com o Maná. Então, quando tem um assunto relacionado com o Brasil, eles me chamam, e quando tem os programas relacionados que eles fazem lá no Manatec, os programas de imersão em Miami, os programas de Market Fit, que precisam do meu apoio, eles me chamam para fazer mentorias, e eu faço com muito prazer, e como eu te disse logo no início, né, quando eu comecei a fazer o que eu estou fazendo, não tinha modelo. Então, hoje eu tenho várias histórias para contar, vários casos de êxito e muitos casos de não êxito também, né, que são mais importantes. As histórias tristes também criam boas histórias, né, que são as coisas a evitar, que a gente consegue orientar as empresas como se posicionar melhor para o mercado e como aparecer, como posicionar para o mercado americano. Tá? Então, essa é a minha história com o Maná, foi essa. Right. Eu conheço ele muito bem há uns 9, 10 anos. Eu jogo futebol com ele. Praticamente todo final de semana quando ele está por aqui. Ele adora jogar, e aí ele sempre quer, Paulo, só vou jogar no seu time, quero jogar contigo. Falei, tá bom. Aí eu vejo ele dribla o pessoal, fala, mano, quem marca esse gol aí, dentro de área sem goleiro. Ele ainda erra às vezes. Tá, mas eu falei que a gente conhece as pessoas no futebol, rapaz? Não é verdade? Não é verdade. E ele é uma pessoa incrível, incrível. A cabeça desse cara realmente é impressionante. E ele tem essa teoria que você explicou, de unir as Américas. Esta é a visão dele, esse é o legado dele. Ele está trabalhando muito duro, todo dia, quando ele dá um discurso lá fora, ele fala sobre isso, da fusão das Américas, América Norte, Central e Sul. E ele fala justamente esse fato da concorrência do hemisfério europeu, lá, leste europeu e africano e asiático, a junção daqueles países, porque, poxa, nós temos que criar o nosso lado. E ele está certo. Ele está certo. Mas trazer o nosso talento latino-americano e conectando aqui nesse universo em Miami, você ganha o mundo. Você não ganha só o Estados Unidos, você ganha o mundo. Essa é a ideia. Exatamente. Os desafios para... Vamos lá. Muitas empresas brasileiras querem vir para cá. E algumas não, ou se acham no posicionamento de que não precisam de assessoria. Outras vêm buscar assessoria como a sua. Qual é a diferença? Quem vai mais rápido? Quem vai mais longe? Quem produz mais? Se você for dizer, olha, a diferença de contratar uma empresa de assessoria versus não, né? O sim e o não. Fala para a nossa audiência, Fernando, que você é um cara expert nessa área, a importância de ter esse apoio versus não tê-lo. Mesmo que a tecnologia é mais ou menos uma coisa universal. Você está comprando conhecimento, tá? Você tem várias formas de você conseguir fazer uma coisa, aprender uma coisa. Você pode tentativa e erro, né? Vamos chegar aqui, vamos bater a cabeça e ver o que acontece. Ou eu posso comprar um caminho já feito, tá? Right. Nenhuma assessoria vai te dizer como é que você vai ter sucesso nos Estados Unidos. Tá? É muito difícil, é um mercado altamente competitivo, sofisticado, especialista, né? Você tem que ter várias coisas. Só essa frase que eu te falei, saber disso já é um conhecimento. Saber que existe um mercado de sofisticado e especialista, a maioria das pessoas do Brasil não sabem. Porque o mercado, a maioria dos mercados do mundo são mercados pequenos que as empresas têm que fazer várias coisas.
Na área de tecnologia, por exemplo, eu não consigo ter uma empresa especialista no Brasil que só trabalha. É muito raro uma empresa crescer trabalhando num só mercado. Ah, eu vou trabalhar só com banco. Quem trabalha só com banco vai estar perdendo, vai limitar o seu tamanho, porque no Brasil tem 400 bancos. Você não vai vender para todos eles, você vai vender para uma parte deles. Então o seu crescimento vai estar limitado na quantidade de clientes que você vai ter naquela área. Para crescer, você tem que passar a trabalhar com indústria, por exemplo. Então você Right. vai adicionar outro mercado. O mercado americano tem 6 mil bancos. Então, é mais do que 10 vezes o tamanho do mercado brasileiro só em banco. Na verdade, o PIB americano é mais do que 10 vezes o PIB brasileiro. Então, eu tenho um mercado muito mais sofisticado. Bilhões versus 2,5? Exato. Então, você tem um mercado que tem uma sofisticação, uma profundidade muito grande, que eu consigo manter uma empresa grande especialista fazendo uma coisa só. Eu consigo ter uma empresa muito grande trabalhando só na área de saúde, por exemplo. E na área de saúde eu posso trabalhar somente na área de hospitais, sem tocar em outras coisas. Eu posso trabalhar na área de saúde, trabalhar só com a parte de seguro-saúde, e não tocar em hospital. Então, tudo é saúde, mas são diferentes pontos da saúde, diferentes especializações, né? Como a medicina, né? Que eu tenho o médico especialista em mão, que não trata de pé, em tecnologia, aqui também é assim. Então, eu tenho ofertas específicas de mercado. Para eu ter uma empresa que eu consiga oferecer, né, que tenha a amplitude de uma empresa brasileira que trabalha em banco, saúde, governo, é uma empresa muito grande. A empresa tem que ter 3, 4, 5 mil funcionários, porque eu tenho diferentes especialistas. Aí eu vejo uma empresa brasileira que tem 50 pessoas, 300 pessoas, trabalhando em 10 verticais diferentes. Aqui é impossível uma empresa de 300 pessoas trabalhar em 10 verticais. Vai trabalhar em uma. Né? Então, a sabedoria, talvez o mais importante da contratação da assessoria, é saber em qual vertical eu vou entrar. Qual o meu modelo de minha oferta específica? Quem é o meu cliente ideal e como vou me posicionar para isso? Tá? Então, tecnologia, né, que permeia toda a sociedade, toda a economia do mundo hoje, e aqui muito mais forte, né, pelo poder de compra americano, você tem que posicionar certo e estar com uma oferta específica para o mercado. Tá? Você falou logo no início, vamos falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que não é de hoje, tá? Entrou na boca das pessoas há 2 anos, né? Sim, claro, não é de hoje, é 30, Não é de 40 hoje, anos né? atrás. A minha empresa trabalhava com isso há 20 anos atrás. Então, A gente tinha sistema de inteligência artificial há 20 anos atrás. O que ficou foi mais fácil. Eu brinco que na área que eu trabalhava, a gente tinha toda essa parte de IoT, inteligência artificial, mas era muito caro. Né? Fazer uma inteligência artificial há 20 anos atrás, eu contratava matemáticos especialistas e eram 15 pessoas que custavam $1 milhão por ano para fazer. No Brasil, tá? Né? E hoje eu pago $10 por mês e tenho um chat GPT. A diferença é que baixou o custo, então ficou mais acessível para as pessoas do dia a dia montarem seus modelos utilizando a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial vai mudar o mundo? Não vai mudar. Ela já mudou o mundo. A inteligência artificial já mudou o nosso dia a dia. As pessoas parece que não notaram isso, né? Mas você, quando entra em qualquer conversa com um serviço de clientes, um customer service, você já tem na filtragem da sua chegada vários modelos de inteligência artificial que te ajudam a fazer o processo. Quando você compra na Amazon, a Amazon já está te contribuindo com várias sugestões que você vai usar. No seu dia a dia, com seu iPhone, com seu computador, você tem vários sistemas de inteligência artificial que te ajudam no dia a dia sem você perceber. Claro que essas empresas estão ganhando dinheiro em cima de você? Tá. O Facebook ganha dinheiro em cima de você, a Apple ganha dinheiro em cima de você, né? Mas eles estão usando o seu dado para ganhar mais dinheiro e te dão um favor, né? Te emprestam uma facilidade. A facilidade. Né? Tudo o agora, né, Fernando? O pessoal quer tudo ontem, o mundo, a síndrome do micro-ondas, né? Eu quero agora, eu quero ontem, tudo feito para agora. E a tecnologia proporciona isso a essas pessoas. Então, quando tem alguma coisa que demora um pouco mais, o pessoal já não sei se eu tenho tempo para esperar. Isso é muito interessante. E os jovens de hoje são assim, é tudo na ponta do lápis. E aí usa o ChatGPT ou as outras plataformas para resolver questões imediatas. Eu também uso e acho o cara fabuloso. O dia eu escrevi uma carta. Cara, eu escrevi uma carta e falei, cara, ficou legal, essa carta ficou legal, mas deixa eu
caí na tentação de usar o ChatGPT pela primeira vez, faz mais ou menos um ano atrás, né? Uhum. Eu joguei a ideia da carta no ChatGPT. Aí pensei, eu quero essa carta assim, assim, assado. Rapaz, a carta saiu tão bem feita que eu fiquei emocionado, cara. Falei, que coisa. Aí eu mandei para uma mentora minha, e eu achando que agora ela vai me elogiar. Sabe o que ela falou? Quem escreveu a carta? Falei, como assim quem escreveu a carta? Você está pensando que você não confia no meu inglês? O meu inglês não te convenceu ainda? Não, quem escreveu a carta? Quem foi que escreveu? Porque nem ela é formada na língua inglesa, cara. E ela falou, nem eu sei escrever tão bem. Falei, já te pedi. Mas a carta ficou tão redonda. Rapaz, aí que eu vi, é o mundo, cara. É um bilhão de computadores, de ideias, de gênios que foram colocados num sistema, que aí ele busca toda essa informação ali, né? Então, as pessoas me perguntam... Vamos lá. Quer agregar mais alguma coisa ali? Só para as pessoas me perguntam assim, mas a inteligência artificial vai me substituir o trabalho das pessoas? Não, as pessoas não serão substituídas pela inteligência artificial. As pessoas serão substituídas por quem sabe usar a inteligência artificial. Em outras palavras, quem não usar... É uma ferramenta. Da mesma forma que você usa uma chave de parafuso, como você usa um trator para arar o campo, você não usa mais a enxada, você vai ter que usar alguma ferramenta artificial para fazer o seu dia a dia. Talvez não para escrever carta, que é uma tarefa mais mundana, né, mas para resumir e aprender mais. Você sabe escrever a carta. Quando você pede o apoio para o ChatGPT, você está utilizando uma ferramenta para tornar o seu dia a dia mais veloz, mais rápido, mais fácil de entender. Exato. Do outro lado, entender. Às vezes você peca por isso, mas é mais uma ferramenta que você vai usar. Não há alternativa. Eu uso hoje para tudo. Eu criei um business plan outro dia para um segmento novo que a gente está fazendo aqui, e nesse business plan eu usei o conceito para criar um logo. Cara, o logo saiu tão bem feito, que eu não sei se uma pessoa única teria, por mais inteligente que fosse, teria capacidade para criar um logo daquela forma. É fora da curva esse negócio. É muito, muito, muito... A velocidade realmente é impressionante. E olha, em menos de um minuto. Honestamente, em menos de um minuto. Isso tem acelerado, o que você falou. Acelera o processo. Você pode fazer multitasking, você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acelerar o seu atendimento, o seu serviço, a qualidade de entrega do produto com muito mais eficiência. O que você voltando àquela parte, vale a pena comprar assessoria para entrar no mercado americano? Right. Claro que vale, né? Como vale a pena você usar também a inteligência artificial para fazer algumas coisas, tá? O que os modelos de ChatGPT, os modelos LLM têm, uma quantidade de informação muito grande disponível que você consegue sumarizar e reunir muito rápido, tá? Tem coisas que eu sei que na minha trajetória que não estão em nenhum ChatGPT. Tem coisas que você, Paulo, fez na sua vida que não estão em nenhum ChatGPT. Então, a sua história de vida, se eu tiver que fazer um trabalho, quando eu contrato o Paulo, ele vai usar o ChatGPT para algumas coisas, mas ele vai filtrar. A forma como ele vai criar o prompt para o ChatGPT é diferente de como eu vou criar. Porque a sua história de vida, o que você passou, o que você conhece, altera o resultado da resposta de uma inteligência artificial. Então, é muito importante você ter o parceiro correto, né? Com quem você está trabalhando para vou fazer um business plan entrar no mercado americano, vou botar no ChatGPT. Vai ser igual ao do Paulo? O meu será diferente do seu. Temos diferentes perspectivas, diferentes conhecimentos, diferentes formas de perguntar, diferentes experiências de vida. Então isso vai mudar a resposta que vai vir. Você coloca a sua visão ali dentro. E o ChatGPT, ele cria o projeto de acordo com a sua visão, o que você colocou ali dentro, que essa é a sua ideia, essa é a plataforma que você quer gerir e fazer funcionar lá na frente. Falamos muito
sobre essa parte da tecnologia e o futuro do ecossistema da tecnologia brasileira nos Estados Unidos. Dá uma pincelada aí. Isso aí é uma coisa que vem crescendo, né? Você lembra que eu falei quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinham 4 empresas brasileiras no mercado americano, tá? Hoje, na nossa incubadora Cubestar, são mais 130. Olha, Então, você tem um crescimento enlouquecido, né, nesses últimos 20 absurdo. anos. Né? Você tem a presença de centenas de empresas brasileiras aqui com crescimento grande, tá? E uma coisa que a gente notou, antes você tinha um modelo de negócio que, vamos vender lá. Depois, não. Vem um vendedor, contrata o vendedor para vender lá. Hoje você tem founders de empresas vindo morar aqui, trazendo o seu modelo de negócio. E você tem empresas de brasileiros sendo criadas aqui, utilizando o Brasil como desenvolvimento daqui, né? Então, eu já vejo produtos e serviços sendo criados aqui por brasileiros utilizando o conhecimento que tem no Brasil. Uma coisa que há 10 anos atrás não tinha. Tá? Então, eu tenho hoje brasileiros integrados à comunidade americana, vendendo para americanos, utilizando mão de obra brasileira, o conhecimento brasileiro, trazendo o conhecimento para cá. Então, hoje você tem existe espaço para tecnologia para os Estados Unidos? Existe, ainda terá muito, tá? Pelo tamanho do mercado americano de tecnologia, né? 46% do software do mundo é consumido nos Estados Unidos. Com isso faz com que eu tenha lugar para quem souber trabalhar e quem se adequar ao mercado americano. Tá? Então, tem gente que vem aqui só para... eu só quero ter uma casa em Orlando para morar. É válido. Tem gente que vem aqui, eu quero montar uma empresa americana para estar nesta economia, que é o que a gente apoia fazer no nosso mercado. Tá? Muito bom. Olhando para trás, na sua jornada fantástica aí desse mundo de tecnologia, quais são as principais lições que você aprendeu nessa jornada toda, Fernando? Se eu soubesse como o mercado americano ia mudar e aceitar a compra de tecnologia externa, né, que na época a gente tinha uma dúvida sobre isso, ganhando na loteria depois. Eu não teria montado uma incubadora, eu teria montado uma empresa de software no Brasil para vender aqui. Eu estaria fazendo o que os meus clientes estão fazendo, porque eu vejo eles ganharem mais dinheiro do que eu. Tá? Então, hoje, se eu fosse voltar a 20 anos atrás, eu teria insistido mais em montar uma operação de vender software, que eu, na época, não sabia como fazer, né? E hoje eu estaria vendendo software no mercado americano, ou produtos, software, serviços, como operação feita no Brasil. Então, talvez isso seja a última... Se alguém pensa em trazer uma empresa de software no Brasil, hoje eu estaria fazendo isso. Tá? Então, a lição é essa. Tá? Hoje eu estaria vendendo software brasileiro e não estaria ajudando as empresas a vender software aqui. Eu também tinha uma chance de colocar uns $20 mil em Bitcoin quando ele valia $250, cara. Que loucura. Isso foi em 2014. Aí o cara falou assim, você pode perder tudo. Aí estou fora. Olha o que aconteceu. Me ofereceram a 10 centavos de dólar, eu não fiz. Pois é um mundo muito interessante, mas olha, é aquela velha história. Nós não podemos deixar de arriscar. Você tem que, quando o seu instinto fala de alguma coisa, você tem que ir atrás. Cara, o pior de tudo, você cai, mas levanta de novo. O importante é ter isso aqui e ter o drive. Você tem que ter o drive, você tem que ter a persistência, a resiliência e correr atrás. Fernando, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria que você tomasse 1 minuto, 2 aí para fazer suas considerações finais sobre tudo que você viu e vê e alguma pérola que você tem aí para a nossa audiência. A primeira coisa que eu deixo, o recado que eu queria deixar, né, para o seu público, né, é que eu não vim aqui pensando em ficar. E fiquei. Fiquei pelas oportunidades que apareceram, pelo entendimento de como estava os Estados Unidos. Tá? Eu não tenho nada contra o Brasil, não tenho nenhuma rusga, nada, não tenho nenhuma dúvida do passado. Eu gosto do país, sou brasileiro, né? Sou conhecido como brasileiro, mas quando você vem para os Estados Unidos, você tem que vir com olhos livres, né? Com a capacidade de entender que você está indo para um mercado diferente, para um país diferente, com regras diferentes.
E a Muito. coisa mais difícil, né, em tempos de internet, né, eu fico brincando, eu conheço muita gente que veio para cá, mas não saiu do WhatsApp com o pessoal do Brasil. É. Então não consegue, mas é muito difícil falar com o americano. Não é difícil. O difícil é você sair do Brasil, que o Brasil está dentro de você. Então, talvez o último recado. Interrompendo ali só um pouquinho, é o velho ditado. Ele saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. É mais ou menos isso. Então, se você quer que os seus filhos, você vem para cá criar a família, você não vai criar uma família brasileira nos Estados Unidos. Você vai criar uma família nos Estados Unidos, de pessoas que estão aqui, tá? Então, você nunca vai deixar a sua referência, né? Você vai sempre falar português, né? Com a sua família, etc. Mas o entendimento de como funciona a sociedade, como funciona o dia a dia, de como você tem as suas regras, como você paga os impostos, né? Com orgulho você paga os impostos aqui, diferente do Brasil, como funciona a segurança pública, como funciona o dia a dia, como funciona a política, que é uma coisa dificílima para quem é brasileiro, né? Que não vota para presidente, mas aparece, né? É uma coisa diferente. Então, o entendimento de como funciona a vida nos Estados Unidos é muito importante, tá? Então, quando você se você vier realmente para criar uma vida americana e fazer um processo migratório, né? A partir de agora, serei americano, é importante você ter a consciência de que é difícil cortar as relações com o passado, né? Ficar longe da família, com os amigos, mas você vai conquistar novos amigos, criar novas famílias e você vai criar um novo futuro para você e para sua família. Então é muito difícil isso, né? E uma sociedade nova, né? Mas é isso aí, Fernando. Muito grato pelo seu tempo. Eu realmente agradeço demais o seu input, sua informação, tudo que você colocou aí e o processo que você acabou de falar. Na minha opinião, eu gosto de falar assim de adaptabilidade, se adaptar ao sistema novo, à vida nova, à cultura nova, ao novo país e tudo isso. A todos que vêm nos acompanhando, muito grato pela sua interação com o nosso programa América e Você. Semana que vem estaremos de volta aí às 21 horas das quarta-feiras com mais informações úteis. Você não pode deixar de assistir o nosso programa e, lógico, passa a nossa informação para todo mundo, inclusive entra nos nossos canais da mídia social que vão aparecer aí. E para mais informações, logo em seguida, vocês vão ter acesso a toda a informação de contatos com o Fernando na nossa telinha logo mais. Muito grato, boa noite a todos e a gente se vê no próximo episódio.